Explicar, entendeu? Ela que gosta de se montar, né? Você tá linda! Olha a outra bonita. Graças à vida. Todos os algodão tá na roupa dela. Todos Que os me de ha algodão dado pendurados. tanto. É uma A estrela. Laís já tá aqui. São umas gatas. A Linda. Paquita tá ali. A Paquita tá Vou on, tirar hein? isso aqui, ó. Chamar a Igual Xuxa você pra ela tirou. daqui a pouco. Ó. Medio dos lucheiros. Ah, que pena que você não fizeram a Xuxa, gente. Ai, queria tanto Calma que apoiar na ela cara dela. vem. Ah, Olá, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Juliana Baroni e esse é o programa Precisamos Conversar. Gente, eu quero explicar uma coisa para vocês. Esse programa de hoje está sendo gravado por volta da hora do almoço, então a gente está aqui acompanhando porque muita coisa vai acontecer ao longo do dia. E para acompanhar isso, eu não estou sozinha, eu estou aqui com as minhas companheiras que vocês já conhecem, mas não custa lembrar. Sara Zara, Oi. a comunicadora, humorista desse programa, que está fazendo o maior sucesso nas redes. Já fazia antes, né? Agora mais ainda com Precisamos Conversar. Márcia Tiburi, escritora. Oi, também. E a Sucena, cantora, compositora, atriz maravilhosa. Estamos aqui loucos para conversar e loucas para conversar com vocês. Bom, a semana é muito importante, como eu já disse, histórica para a democracia. Noticiário bombando e nós estamos aqui ligadas em tudo. O ICL está dando um show na transmissão desse julgamento, né? Jair Bolsonaro nunca esteve tão perto de acertar as contas com a justiça. O STF vai decidir se o ex-presidente vai virar réu e ir a julgamento pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E aí, meninas, ansiosas por esse momento? muitas questões. Muitas questões. Eu queria ouvir a professora. Um pouco, porque Fala, eu tô prof. curiosa. Eu tô impressionada, vocês não estão impressionadas com essa campanha que é uma campanha publicitária da extrema-direita, tentando fazer passar a ideia de que a justiça brasileira está perseguindo os nazistas, os nazifascistas. E a gente que escuta aí o povo falando, né? Você pega um táxi, vai no supermercado, sei lá, troca ali uma ideia com as pessoas. Eu vejo muita gente acreditando realmente nisso, acreditando que o Alexandre de Moraes é um canalha, que o STF é um bando de canalhas. Eu gosto sempre de lembrar que o STF foi muito golpista em 2016. Acho bom lembrar disso, para a gente entender que essa galera, digamos assim, do STF, age em conformidade também com aquilo que eles estão interessados num determinado momento. Por que eu estou falando isso? Porque de jeito nenhum dá para dizer que o STF está, por exemplo, pró-esquerda, ou pró-PT, ou qualquer coisa desse tipo, porque o STF funciona conforme o seu jogo com a lei. E nesse momento ele está cumprindo a lei rigorosamente. Acho que essa mistificação, é campanha publicitária mesmo, né? Porque afinal de contas você pega uma questão e transforma ela numa falsidade, naquilo que o Jean Willis aqui nesse livro chamou de falsolatria, né? É o jogo da falsolatria na política, e isso tem funcionado muito no Brasil. A história, por exemplo, dessa mulher que pichou a estátua lá Com batom. Débora A Rodrigues. Débora cabeleireira. Essa é interessantíssima, porque então, de repente, se criou a narrativa de que essa mulher, ela simplesmente está sendo presa porque pichou uma estátua a estátua da justiça, né, com batom. E, gente, existe uma penca de crimes que ela cometeu, mas o jogo publicitário da extrema-direita é esse. Ele é imagético, né? Cria-se um imaginário em torno de uma ideia
que não tem consistência do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista político. Porque é importante a gente explicar para as pessoas, o público do ICL está cansado de saber, mas é importante para quem não é, assim, quem não está muito inteirado do assunto, ela não está sendo julgada, ela não foi condenada a 14 anos de prisão só por ter quer dizer, só por ter não, porque deterioração de patrimônio, né, público. Mas é um crime pequeno, né, crime perto do resto que ela fez. Mas e o resto todo? Ela estava junto com essa tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então é um crime, na verdade, está sendo julgado coletivamente, né? Então, ela não estava passeando e aí achou um carnaval e disse, eu também vou desopilar aqui com o meu batonzinho que eu tenho na bolsa. É todo um jogo, é toda uma construção que implica justamente a organização criminosa, armada, que praticou um crime que é a tentativa de golpe. Então, tentativa de golpe é crime. Não, e o símbolo do batom vermelho, né, Açucena? Porque é um símbolo de empoderamento o batom vermelho, né? Mas uma coisa que eu diria é que essa própria... Vou chegar no batom, só para eu não esquecer. A deslegitimação do STF já é uma orquestração desse movimento que também deslegitimava o processo eleitoral. Então, não basta deslegitimar o processo eleitoral sem deslegitimar os poderes que balanceiam a nossa democracia. Ou seja, se o STF tá muito mais poderoso no jogo político, é porque ele precisa estar. É porque alguma coisa está errada dentro dos outros poderes, ou no executivo, ou seja, 3 poderes regem uma res pública, a coisa pública. A gente está falando do judiciário, do legislativo e do executivo. Executivo, presidente, judiciário, STF, legislativo, as câmaras. Mas sabe que eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender qual é a função do poder de julgar? Até porque a gente aprendeu nesses anos de golpe, desde 2014, quando o fascismo se instaurou no Brasil com mais veemência publicitária também, e depois a gente teve o golpe de 2016, a gente aprendeu a funcionar no estado de exceção, que é isso aí que você está falando. O estado de exceção significa não tem mais lei. Então, quem quiser, quem puder fazer o uso da lei, faz o que quiser. E os cidadãos interiorizaram isso. Então ninguém mais quer obedecer à lei. E fica estranho quando o STF chega e diz, todo mundo vai ter que obedecer à lei. E existe instituição, né? Isso. Se você é de esquerda ou de direita, não importa. Se você é do centro, também. Todo mundo vai ser punido pelos crimes que cometeu. Claro. Por falar nisso, claro, mais ou menos, né? Mas por falar nisso, eu queria introduzir um outro assunto que também tem a ver com isso, que eu quero sua opinião, Zara. Zara. Ai, não é forte. Recebo. Zara. A gente vai aprender isso quando? Tá Zarinha. bom também. Ô, Sara, eu queria sua opinião, porque assim, no meio desses julgamentos todos que estão acontecendo, também tem o da Carla Zambelli, que é claro que vocês de casa já sabem, que ela, na véspera da eleição de 2022, perseguiu um homem, um jornalista, que era oposição dela, que estava ali se manifestando contra ela. Ela saiu perseguindo esse homem com uma arma em punhos em plena área nobre de São Paulo. Zara, se você tivesse, no dia da véspera da eleição, armada no meio da rua, entrasse num botequim, o que será que teria acontecido com você naquele momento? Tomado uma cachaça. É o primeiro que eu não iria ter armas, ainda porque bem, eu odeio arma. Uma boa ideia, é uma ótima ideia. Em vez de sair correndo atrás dos outros, toma uma cerveja. Aliás, amanhã a gente tem que comemorar tomando alguma coisinha. A gente vai combinar um happy hour. Beber de graça. Primeiro, eu não estaria com arma porque eu odeio arma de verdade. Não gosto. Eu, como cristã, sou totalmente contra a arma, porque a função da arma é só finalizar a vida de alguém. Então, se é só Deus que tem o poder de tirar a vida, então eu não posso dar um revólver. Isso no meu consentimento. Mas assim... se fosse, no caso, eu não ia conseguir chegar nem no outro lado da rua. Porque se não fosse a polícia ou alguém me bater, me parar, ia tomar arma de mim e dar um tiro na minha cara com meu próprio revólver. Um dos motivos que eu também não gosto de arma. Você seria, no mínimo, presa automaticamente? Não, eu seria presa, estaria até agora. Ia pra aquela custódia, né? Aquela, como é que chama o negócio que você fica preso de imediato? Ah, não sei. Até chegar ao julgamento. Preventivo? Preventiva de custódia, que você fica lá guardadinha até de manhã. Muito inteligente, olha, que eu tenho aqui. Eu tenho um super poder. Prisão preventiva, então. Mas agora sobre essa questão aí, gente, eu fico pensando, gente, como deve ser você nascer uma vez só, cara, e passar essa vergonha do 8 de janeiro. Você vem uma vez no mundo,
pra ser preso por causa de um ato do 8 de janeiro, gente. Tanta coisa pra fazer pra ser preso. Não, pra ser e preso é por causa claro disso. que aquilo ali, um ato daquele tamanho, foi totalmente orquestrado, né? As pessoas estão, ai, coitados, mas são velhinhos, mas são isso. Mas será que eles não tinham dimensão Eu acho que muita gente não da tinha, gravidade? Eu acho Não que também tinha. muita gente não Você acha tinha. que Muita não? gente foi levada no roldão, na bola de neve. Teve muita gente que eu acho que foi realmente sequestrada psíquica Uhum. e emocionalmente nessa história, acreditando que era uma coisa muito importante, porque as pessoas, na verdade, não têm conhecimento nem de sociedade, nem de política, nem de lei, nem de instituição. Isso não desresponsabiliza ninguém, tanto que a lei vale para todo mundo, independentemente de você saber ou não. Você pode não ter feito com a pior das intenções, mas... Ou com a pior. Ou com a pior, Mas mas depende. Vai depender da lei ser aplicada ou não. E nesse caso, eu Mas acho que tem no muita gente sentimento ingênua. de manada, né, que é um comportamento quando você age conforme a maioria, tem um sentimento de pertencimento enorme, porque muitas pessoas que foram cooptadas pelo bolsonarismo estavam ali com uma vida, com muitas questões, com muito ressentimento, com uma vida muito desesperançosa. Aí vem uma pessoa e fala assim, vem comigo, me sigam que eu vou levá-los, vira um propósito de vida, mesmo que seja um propósito dos piores, né? Eu concordo com você, e além de tudo tem a compensação emocional que essas pessoas estão buscando, a cidadania, que elas nunca tiveram, uma cidadania política, que tem a ver certamente com essa devoção ao líder autoritário, que dá para elas um sentimento de grupo, isso aí que você chamou de sentimento de manada, mas é o ódio também que está por trás disso tudo, e tem pessoas que estão sendo manipuladas por isso. Então, pode saber, muitas dessas pessoas que a gente considera ou olha assim e pensa, é um fascista indo lá destruir tudo, é uma pessoa bem pobre, coitada, bem sem noção, que não tem a menor ideia do que está fazendo, que acha que está fazendo uma revolução, que foi, de fato, hipnotizada nesse processo discursivo projetado pela extrema-direita. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar a justiça julgar, e eu diria mais, não vamos rir dessas pessoas, sabe? Porque, não só porque a gente não deve rir do sofrimento dos outros, mas porque eu acho também que são pessoas que foram realmente levadas, se pensassem melhor, se tivessem tido mais chance na vida de pensar em outras coisas, de se encontrar com outras pessoas, de ter outras oportunidades psíquicas, mentais. Eu tô falando isso também porque uma coisa que sempre me chamou a atenção, por exemplo, teve uma passeata na Paulista que a gente viu as pessoas tentando fazer coreografias, tentando cantar, tentando se manifestar de alguma maneira esteticamente naquele com contexto. ETs. Botando roupa verde e amarela, fazendo coreografia. Tem um negócio Aliás, ali... eu estou meio provocativa hoje. Vamos ver se vocês descobrem Mas eu o acho motivo. uma coisa também, hein, Márcia, sobre o que você está Por falando. que eu tô falando isso? Só queria concluir esse aspecto do raciocínio pelo seguinte, essas pessoas gostariam muito de ser outra coisa. Tem um problema de viralatismo, entre aspas aqui, muito sério nessa gente. É uma gente que tem uma experiência subjetiva muito pobre, isso é certo. Então isso faz sofrer, sabe? Um país tão desigual como o Brasil, e a gente tem uma questão, além da desigualdade, uma questão educacional e de história e memória que ainda não foi sanado. Nem sei se eu posso falar de reminiscência da ditadura militar, ou se a ditadura militar ainda... Nunca terminou. Seus desdobramentos históricos, eles continuam. Primeiro que a Sara está aqui para falar, quando a gente falou de Ainda Estou Aqui, que na periferia sempre foi daquele jeito. Então, ou seja, se a gente fala de desdobramento, ainda continua a desigualdade tanto social quanto educacional. O Brasil não construiu uma comissão da verdade e de justiça. A gente só tem a comissão da verdade. Era para ser comissão da verdade e da justiça. Os criminosos da ditadura militar ainda estão soltos. Ou seja, quando a gente fala... E ganhando, às vezes, e salários, assim, astronômicos, né? E aí, os torturadores. Justamente. E aí, o que acontece? A minha tia, ou a minha tia-avó, ou a sua prima, que está lá no WhatsApp, vivendo com todas as questões de desigualdades históricas brasileiras, de repente vão recebendo...
não é nem insumo, mas substância dos seus conservadorismos, quando vem uma priminha como a Açucena, que saiu do armário e não aceita certos posicionamentos mais de 10 anos atrás. Ela não aceita mais ser chamada de mulherzinha como se isso fosse pejorativo, ou de viadinho como se isso fosse pejorativo. Então, assim, são muitas realidades ou pseudo-realidades que estão sendo construídas para deslegitimar lutas históricas que nós estamos empenhando, fortalecimento de instituições que protegem a democracia e protegem as nossas vidas. Essa é a grande oportunidade histórica, o momento histórico que a gente está vivendo tem a ver com isso, porque finalmente, se esse julgamento, se o Bolsonaro virar réu, porque essa votação de hoje, de amanhã é para isso é muito simbólico, porque é um homem que, assim, que é um símbolo. Quando você é amiga do Jean Willis, por exemplo, naquele voto terrível da Dilma, que ele vai e dedica o voto o Bolsonaro ao brilhante Ustra, ali devia ter sido feito alguma coisa. A gente não teria passado por tudo que a gente passou se não tivesse acontecido uma punição naquele momento. Não pode, dentro de uma Câmara, assim, você homenagear um torturador. O que é isso? Eu acho que a forma que a direita, a extrema-direita, melhor que a gente diga pelo nome, que a extrema-direita alicia, ela é muito cruel porque ela toca em ressentimentos históricos e ressentimentos sociais e morais. Então, assim, por isso que o jogo, a trama, ela é muito bem articulada. Mas quem que ela pega também, né, Açucena, que essa é uma questão. Por que certas pessoas são suscetíveis e outras pessoas não são suscetíveis? Esse famoso 17 de abril de 2016 ficou na nossa memória. Todo mundo que estava assistindo o julgamento, o falso impeachment, que na verdade foi um golpe de Estado. Depois vocês lembram também, fazendo parênteses aqui, que teve toda a época da disputa impeachment ou golpe, né? E muita gente até hoje insiste que seja um golpe, porque é a disputa justamente das ideias, nasce na disputa da narrativa, né? Isso é um detalhe. Mas eu acho que as pessoas que são capturadas são pessoas, como eu estava falando, que tem essa experiência subjetiva muito pobre. É gente que tem um exercício no cotidiano muito precário do ponto de vista da linguagem. O que eu quero dizer com isso? Gente que não lê, não estuda, não escuta os outros, não tenta entender o mundo, não tenta entender outras perspectivas. E um negócio que eu vou dar nome para o que você estava falando, vou botar um nome aqui, que vamos chamar de lógica do umbigo. Então, essas tias, essas pessoas, esses tiozões, essas tiazonas, essa gente que fica passando recibo de... Zap. O tio do Zap, que fica passando recibo de ignorante, é uma pessoa que só consegue enxergar o seu próprio umbigo, não enxerga um palmo adiante do nariz. Isso não é só extrema-direita. Tem muita gente que não se atualizou para muitos assuntos, que é um problema, inclusive, do esquerdo machismo. Essas pessoas precisam se atualizar, saber a importância da luta do movimento negro, da luta das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, das pessoas que sofrem de preconceitos capacitistas e que essas pessoas todas vieram fazer parte da democracia. Então, isso é uma coisa importante. E eu queria puxar esse outro assunto aí do Jean, que eu acho fundamental, porque o Jean Willis, autor desse livro que eu acabei de citar, chamado Falsolatria, procurem porque é uma pérola. Esse cara, ele foi muito corajoso naquele dia e sempre foi. É claro que ele é meu amigo, a gente fez muita coisa junto, ficamos mais amigos porque nós dois fomos exilados do Brasil. Então, por falar em exilado e, nesse caso, em falta de coragem, né? Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e isso é muito sério, né? Ele formalizou seu afastamento da Câmara dos Deputados uma semana antes do julgamento do pai dele, né? Que é parte do plano para interferir na política interna do Brasil com o apoio dos Estados Unidos. Atingir o ministro Alexandre de Moraes, de alguma forma, e organizar ofensivas das Big Techs contra o Brasil nas eleições de 2026. A esquerda você deve ter recebido 1 milhão de memes da família que chora, dos fujões, dos chorões, porque aí todo mundo chorou. O Eduardo chorou, Bolsonaro chorou, o outro 01, 02, o menorzinho chorou.
chorou. Tática de chorar com a cara lavada. Todo Roupa mundo branca. chorou. Mas vem porque cá. choro comove, Mas né? homem não chora, Sarazara. E aí? Mas ele não é homem, é um saco de batata. Ah, Pelo amor de Deus. fala, Não, Sara. eu- Não, teve um eu tô desse querendo que- te ouvir mais. Lembra vai. do que desmaiou? Qual é? Teve um? Teve um, aquele O que era próprio- candidato, não o irmão do Bananinha. Ah, desmaiou. desmaiou. Carlos. Desmaiou. Mas ele passou mal. Parece que a Jandira foi atendê-lo. Não teve uma coisa Foi assim? o Carlos, não. Foi... Ah, não sei, não importa quem. Eu sei que assim, eles choram, eles fogem e assim, o gado tá perdido. Porque assim, tá todo mundo chorando. O sinal dado é assim, estamos frágeis, eu vou fugir. Primeiro que não existe exilado político e que a gente não vive numa ditadura. Então isso já é uma narrativa. A política, eu acho, em si, é só uma ferramenta para essa galera que tem esse comportamento preconceituoso, que se for conversar com essa galera, né, bolsonarista, que é um movimento, eu acho que não é nem sobre política, eles não falam sobre política em si mesmo. Perguntar qual é o tipo de proposta que o Bolsonaro propôs que você gosta, eles não sabem dizer. Não sabem É questão de mesmo. identidade mesmo, sabe? Eu acho que eles foram se juntando porque achou um que representa uma idiotice gigante que eu não teria coragem de falar, porque nem todo mundo é tão idiota no nível de chegar e falar, eu sou idiota. Aí acharam uma pessoa que quis ser representante. Aí vem gente que E que tanto fala que... aqueles absurdos que Sim. todo mundo pensava, mas fala assim, não, isso não pega Isso, bem tipo eu assim, falar. eu penso e você fala, mas eu não sou Isso. burro o suficiente a falar, porque eu não É. quero perder coisas, mas você fala no meu lugar. Então vão ter pessoas inteligentes a ponto de apoiar, mas não falar porque não é idiota, e vão ter pessoas que não tiveram nenhum tipo de ensinamento durante a vida que faça ele filtrar a importância de não falar tudo o que pensa. Aí vai ter apoio porque não porque o cara é da direita ou extrema direita, mas é porque ele é preconceituoso, porque ele vai ser racista, porque ele tem uma fala homofóbica, porque ele tem um monte de coisinha que eu me identifico, então eu quero ele para me representar. Aí que tanto faz se o Brasil vai pro buraco ou não, desde que todo mundo que eu não goste vá junto comigo, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que a política é só uma ferramenta do movimento que se criou para poder ter liberdade de falar qualquer bobagem e ter um cara que tem um respaldo, né? O cara é político, ele é o chancela, parlamentar. né? Chancela as falas ele mais valida absurdas. tudo, ele valida É. tudo. Agora, quanto a essa questão do povo correr, quem tem perna corre, né? Porque assim, ele já... Todo mundo já sabe que eles são um bando de covardes mesmo, pra não falar outras palavras aqui. Covardes. Pessoa covarde, gente, quando ela precisa se salvar, pouco se importa o que o outro pensa, Não, entendeu? e aí a gente pode lembrar que o presidente Lula encarou todo o processo com muita dignidade, né? Ele foi preso, ele ficou mais de 500 dias preso, depois provou a sua inocência, mas assim, ele foi digno. E aí hoje, numa manobra talvez de marketing, o Carlos Bolsonaro, não, o próprio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, apareceu lá nesse julgamento para dizer que, claro, não pegou bem a fuga do Bananinha, não pegou bem. Assim, não pegou bem, nem só pegou bem para a extrema direita, mas nem para o centro e, obviamente, para o espectro progressista não pegou bem. Então, eu acho que ele está tentando reverter isso e apareceu lá para tentar ser digno, para dizer, olha, eu tô aqui enfrentando esse julgamento. Um negócio que eu achei muito importante de, pelo menos, prender um pouco dessa galera que fez a baderna no dia 8, porque se não tivesse acontecido isso, a chance de virar aquele furdunço que foi igual no dia da prisão do Lula, que eu adorei, porque eu cheguei atrasado no serviço, fiquei um tempo dentro do ônibus, porque era bem perto, sabe, do negócio. Então, o ônibus custou chegar. Mas eu acho que a chance do povo fazer esse tumulto, sabe, pra não deixar ele ser preso ou chegar lá no julgamento, alguma coisa parecida, ia ser muito grande. Então eu acho que o povo tá mais contido, tanto que acordaram mais tarde no domingo, lá no Rio de Janeiro. Né? Não quiseram levantar cedo pra ir tentar ser preso. Eu acho que deu uma equipe, gente, né? Exatamente. Quem é que tá perseguindo o Eduardo vulgo Bananinha? Ele está sendo ameaçado de morte? Não. Ele está sendo proibido de andar por aí? Alguém está jogando, ameaçando ele, fazendo maldade? Não, está no jogo político normal, das animosidades, das críticas, está tudo certo. A gente está vivendo num Estado democrático. Lembrando que julgados são todos homens. Isso é um dado importante para o nosso papo aqui. Mas tem a Carla Zambelli, a menina também. Não, mas ela está sendo julgada por ela outra coisa. Escapou, um negócio assim. Não, é outra questão. A Carla Zambelli, ela está sendo julgada por aquele... sim. Porque ela saiu perseguir um homem armado na véspera da eleição. Esse outro julgamento é em relação ao golpe de Estado, a tentativa de golpe o núcleo crucial. É o núcleo crucial da tentativa de golpe do 8 de janeiro, né? Uma questão que a Márcia colocou, eu acho que assim,
sobre subjetividade das pessoas, da tia, do tio do Zap, da prima conservadora, e das identidades, dos signos de identidade que se constrói. Eu acho que assim, como que a gente vai querer uma sociedade diferente em um país que não conseguiu educar a sua população em torno da ditadura militar, da colonização escravocrata, da questão indígena. Então, eu acho que se a gente não lida com a memória, a gente vai ter o que eu estou brincando aqui de pseudo-realidades. Porque quando o Eduardo Bolsonaro vai e se julga exilado por um autoritarismo do judiciário brasileiro, ele está mais uma vez construindo uma pseudo-realidade dentro de todos esses signos que a gente está falando aqui, de signos de identidade. E só para terminar, e quando você fala disso, a gente fala, mas o que você acha da onda conservadora? Amor, não existe onda conservadora. Quem saiu do armário foi a gente. É isso, perfeito. Bolsonaro sempre esteve aqui. Esses conservadores, os tios do Zap, essas identidades que a Sara muito bem colocou, essa identidade de ser racista e falar na mesa, de repente aparece a Sara, aparece você. Que merda é essa que você tá falando aqui na mesa? Isso é racismo, isso é crime. Isso aí não tinha. A gente começou a sair do armário e incomodar quem já estava. Então, o letramento racial e de identitário, ele incomoda muita gente, porque ele fala assim, agora eu não posso falar mais nada. Exatamente. Também. Quem já não ouviu isso? A confusão sobre liberdade de expressão e liberdade de opressão, que é um dos assuntos do que a gente colocando aqui. Que esse é o argumento dos advogados da moça do batom. Mas é liberdade de expressão. A gente sabe que são coisas totalmente diferentes. E se eles fossem liberais de verdade, eles entenderiam que o direito deles acabam aonde o do outro começa. Exatamente. E aonde isso é uma frase fantástica do liberalismo político, inclusive, que eu acho que é o meu direito acaba onde começa o seu. Eu acho uma frase fantástica da filosofia política, inclusive. E eles se autodenominam liberais, então eles deveriam entender que todos os direitos ali estavam sendo colocados em xeque. O que a gente faz? E a minha pergunta é muito séria, o que a gente faz com quem ameaça a democracia? Porque foi o processo eleitoral, e não começou, Diago, o processo eleitoral já estava sendo deslegitimado há muito tempo antes, ou seja, a farsa, gente, a história acontecendo... Tinha um plano de assassinato. A história acontecendo como farsa e tragédia, como bem diz Marx, ou seja, foi primeiro nos Estados Unidos, para depois a gente, por mímese, trazer para o Brasil. Isso aí. Justamente. Mas essa questão que você está levantando, então, né? Cria-se uma pseudo-realidade, cria-se todo um universo narrativo e imaginário. Então, obviamente, não interessa para essas pessoas, para esses grupos manietados, manipulados, bolsonaristas, de extrema-direita, não interessa a verdade. Então não adianta você levantar argumentos, não adianta você dizer, ela não está sendo presa ou condenada ou julgada por causa de um batom no muro. Ela está sendo condenada julgada e condenada em função de uma série de crimes que envolvem justamente a defesa da democracia. Mas, gente, queria também falar um negócio aqui. Talvez o conceito de democracia seja muito abstrato e exija muita reflexão algo que essas pessoas perderam a capacidade de fazer. A Sara falou há um tempo atrás, em algum dos nossos programas, sobre a lacuna, sobre a falta de reflexão, sobre as pessoas que não querem parar para pensar. E eu acho que isso é uma grande questão. Mas é um problema social, né? E de Estado também. E aí tem um pouquinho de falta de estratégia da comunicação, sabe? Eu acho que... É isso que eu ia chegar. Se a gente já sabe que o povo tem preguiça de pensar e que as pessoas são induzidas a pensar o que lê, a extrema-direita faz isso muito bem. No caso do Flavinho, por exemplo, foi o que fugiu, né? Não, é Quem Eduardo. Que fugiu? Mas Eduardo, olha só, Fravo, é muito desculpa, interessante isso que você tá falando. O Bananinha é Eduardo. Muito interessante você estar falando, porque essa guerra de narrativas, por exemplo, na terça-feira passada, teve um anúncio super importante do governo Lula, que era aquela coisa da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Esse anúncio, que era o grande anúncio do governo até agora, ficou abafado por uma guerra de narrativas, porque o fugitivo Chorão tomou conta das redes. Da direita, da esquerda, não se falou sobre o que realmente importava,
que era essa história da isenção do imposto de renda, Então né? aqui, ele não fugiu, ele foi embora. Cadê a Ele tá se Nina? fazendo, ele tá Cadê se a fazendo de Cadê a Nina numa hora perseguido, não é? dessa? Ele nem fugiu. Então, Sim, ele você tem então, razão, se a ele Sara tá tem fazendo de razão, perseguido, gente. qual que era da mídia? Ele nem Flávio Bolsonaro viajou e tirar dele essa narrativa de que eu sou exilado. Que a gente dá muito poder pra esse povo na comunicação. Flávio, não, meu entendeu? amor, é que Gente, eu ele vai acabar confundo também. viajando. É Esse Eduardo. homem, meu Deus do céu, o Eduardo. Número 2. Então, deveria colocar, então, uma comunicação que deixe entender que ele não é fugitivo, que ele viajou porque ele quis, que ninguém tá perseguindo ele, porque as pessoas são induzidas no que ela lê. Só que a gente também perde muito com essa questão de dar mais força. Aí ele fica lá chorando, falando que tá fugido, e o povo acredita que alguém de fato A aqui imprensa- tá em cima dele, querendo Não, fazer e uma A eu imprensa ouvi apoiadora, né? Apoiadora dessa... Aliás, já a tem o imprensa nosso já do lado está em de cá, campanha não tá? política, Claro, né? claro. Tá, e já escolheram, eu acho que já escolheram o Tarcísio como o candidato deles principal, porque estão metendo pau no governo de um jeito nesses últimos tempos, mas enfim. Mas eu sabe? acho um problema gravíssimo sobre tudo que a gente está falando aqui. A gente não está pensando na renovação de quadros. E quando eu digo de quadros, é quadro social também, além do quadro político. Porque quando a gente fala de comunicação, não é só comunicar com a tia do Zap, mas como que a gente comunica com as gerações que estão emergindo como população que vai votar, Olha. que vão ser os nossos governantes. Ou seja, a gente ainda tem um quadro nos partidos, dentro a maioria são velhos que pensam de forma antiga. Com certeza. Eu não tô falando de velhos que pensam Homens conversando brancos. porque eu queria muito que os nossos anciãos conversassem com a gente de forma sem subestimar a nossa inteligência e a nossa capacidade de ser relevante socialmente para o Brasil. Então, como é que eu converso com a galera de 18 anos, de 20 anos? Cada renovação. Eu não queria estar pensando só no Lula para 2026 ou para 2030. Agora eu vou entende? fazer um salto de assunto, mas na verdade não é um salto. Já que você está falando de comunicação com os jovens, nós vamos agora falar sobre a série do momento, adolescência, Que tem a ver com tudo isso, que tem a ver com inclusive, né? tudo isso. Tudo Então parece isso. que a gente está mudando de assunto, mas não estamos, tá? Eu fiz um resumo, porque com certeza você de casa já foi impactado nesses últimos tempos por alguma pessoa, algum vídeo, algum corte, alguma matéria de jornal, de revista, ou algum amigo que fala assim, você já viu a adolescência? Não, tem que ver. Por que desse fenômeno? Porque a gente realmente não está conseguindo dialogar com os nossos filhos, com os nossos adolescentes. Vou dar um resumo rápido para você, que a gente escreveu, porque assim, a série é tão impactante. Que é difícil resumir em poucas palavras, mas é o seguinte: um adolescente é acusado de matar a facadas uma colega da escola. No primeiro episódio, ele é preso na frente do pai, da mãe e da irmã, que ficaram tão chocados quanto o espectador. A série traz muitas discussões aqui para nós. Entre as discussões, o avanço da misoginia entre os adolescentes e o abismo de diálogo que existe entre adultos e adolescentes, né? Então, eu só queria dar para quem ainda não viu a série ou também não ouviu falar, se você não ouviu falar, a partir de agora, você vai ter vontade de assistir, né? É um assunto, eu fiquei muito impactada. Todas nós vimos, né, a série. Até vou contar uma anedota. Márcia Tiburi, que nem assina a Netflix, assinou maratonou, querida, ela maratonou maratonou a série. Porque realmente é um assunto urgente, o assunto está se impondo. Fala, você que é mãe de adolescente também. Sim, até essa questão, mas eu queria uma opinião de um professor, porque o meu ponto de vista é só como mãe de uma filha de escola pública, sabe? Então eu queria saber dos professores, como que eles enxergam essa questão de celular na escola ou não, né? Você dá aula de história? Não, eu estudei história, fiz faculdade de história, mas não cheguei a fazer licenciatura, fiz bacharelado. Por vai dar aula. Pois é. Por vai dar aula. Mas, assim, pela série, eu acredito que aquilo ali não é uma série, só uma série, é uma experiência mesmo pra assistir. E aí foi um documentário contracenado, porque já a comunicação de fora é mais esperta, tá vendo? Se fosse pra falar assim, vamos falar de adolescente pra assistir um documentário, ninguém ia assistir. Só que é um assunto de muita urgência. Então pegaram um documentário, colocaram no formato que a gente pare pra ver, porque a gente para pra ver série mesmo. E assim, uma estratégia que eu acho que eles usaram muito foda de colocar o povo pra ver foram a escolha dos personagens, sabe? A escolha do menino com
pintinha, de cara angelical. É, porque o menino, fora de qualquer estereótipo que você bate o olho e diz, pode ser, ele não tem grandes trejeitos de psicopatia, nem nada disso. Depois a gente até nem de duvida. É verdade. Porque nem é um de menino psicopatia comum. ele tem trejeitos. Isso eu entendi, mas eu acho que ele não é que podia psicopata, ser gente. com qualquer Ele não uma é, das né? nossas Isso, famílias, sabe? não é sobre sociopatia, psicopatia, é pessoa que perde o limite e agride a outra a ponto de matar. Mas tem um outro problema, né, gente? Que é aí o problema de fundo. Como eu gosto sempre de frisar, e nós todas aqui acho que concordamos com isso, tem uma sociedade, tem condições de possibilidade que levam a esse tipo de sintoma. Então, esse garoto é um emblema, na verdade, de um sintoma social. E por trás disso tudo, desse gesto desse adolescente, tem, então, um sistema, uma sociedade, uma família. A família, eu acho que o filme é genial por não colocar a culpa na família e colocar o drama da família, a dor da família, a situação dos professores também, que são pessoas... Isso aí a gente vê Eu sou professora, dei aula 30 anos de minha vida. Coitada. Passei até por adolescência. Por isso Pois que é. se inscrevendo. Por E isso. preciso desopilar, né? Mas então, e aí é isso, os professores ali fazendo um tremendo de um esforço de dar certo, de conseguir alguma coisa, mas eles mesmos também muito limitados. E aí que tem um fator, que é aí meu objeto de estudo, que essa misoginia toda, esse ódio às mulheres, que contaminou aqueles garotos, isso faz parte do nazismo, do nazifascismo, do fascismo histórico. Isso é um fator. Então, é incrível a gente achar que, com a ascensão fascista no mundo, que isso não tivesse conectado com a ascensão também da misoginia e com a matança de mulheres. E não é de hoje, gente. A matança de mulheres é histórica. E aí, nas escolas, os ataques às escolas são históricos. E tem muita coisa para a gente discutir nesse Muito bom campo. isso que você falou. Sabe por quê? Os meninos, a série mostra isso, que os meninos que estão sendo cooptados por essas seitas, né? Por essas ideologias radicais de manipulação, são meninos que se sentem muito excluídos, muito não atraentes, são meninos que têm nomenclaturas, homem alfa e homem beta. Os betas são os magrinhos, os pouco atraentes, os que as mulheres não querem ter relação. Aí vieram termos como o incel, que é o celibato involuntário. Imagina um menino de 13... o povo que quer pegar a gente, mas não tem quem quer que pegue. Não tem quem quer Entendeu? Pra pegar. poder ficar mais fácil. Agora, aos 13 anos, você já tem um carimbo de... Olha, ninguém nunca vai querer te pegar. E esses meninos, eles ficam extremamente... com muita raiva das mulheres. Mas você viu? Eu não sei, eu reparei assim, ó. Toda vez que ele tava falando com a psicóloga lá no episódio, né, que ele tem essa conversa, quando questiona a beleza dele, ele fica agressivo. Então, quer dizer, o que pegou pra ele mais foi a Fica autoestima. agressivo com a psicóloga mulher. Isso. Porque com os homens que Ele estão era ao mais- redor, ele era mais ameno. Aí o que eu comecei a pensar, como que hoje os meninos se veem em questão de autoestima e como é bombardeado pra eles o tempo todo sobre mudar o físico, sabe? Você vê um monte de meninos aí de 13, 14 anos com corpo de homem de 40 indo pra academia e o povo acha normal tomar negócio pra poder coisar. Exato. As meninas também, eu acho que tá precisando muito das mães conversarem, das mães falarem com as meninas, dos pais no geral, né? Falarem com as filhas sobre... uma coisa é autoestima, outra coisa é ser uma mulher empoderada, e outra coisa é prepotência, porque a gente tá vendo também muita prepotência. E outra coisa, homens não sabem lidar com rejeição. Eu que tava reparando que homens matam quando são rejeitados, e mulheres morrem quando rejeitam, né? Gente, tem... Então, ainda assim, tem que ter um cuidado muito Mas maior matam quando de são ensinar rejeitados, a sua filha, né, a figura feminina, de como falar para um homem, de não estar ou não querer ele por causa disso, porque volta pra gente em forma de violência e de morte, né? Não, Tem e uma aí crise da masculinidade. Isso. O movimento feminista que tem até uma matéria polêmica eu não vou nem citar o nome dela, porque dizendo que a culpa dos meninos estarem com tanto ódio é do feminismo. Ai, obviamente isso que não dor. é. Ai, Não, que obviamente isso não, a gente não vai entrar nessa Não, ninguém nessa vai botar a questão culpa no aqui. feminismo. Mas, e aí, assim, tem um jeito que é o seguinte, toda pauta identitária, a gente tem visto muita crítica a respeito disso. Maria Rita Kell foi massacrada porque fez lá uma fala Infeliz. difícil,
infeliz e tudo, mas o que ela aponta e o que essa outra pessoa que eu estou citando também aponta é o seguinte: a gente, o feminismo tem que incluir os meninos. A gente, como mãe de menino, tem que olhar e educar esses meninos de maneira a não rivalizar tanto, porque as meninas, elas estão vindo, eu sei porque eu tenho 2 em casa, estão vindo muito mais empoderadas, cheias de o que é maravilhoso e tem que ser. Só que, e esses meninos? Eles estão com eles estão sem argumentos. Eu só aceitaria isso, Juliana, pensando o seguinte: já que os homens podem nos matar, vamos devagar. É essa a mensagem. Olha só, a Margaret Atwood, que escreveu o Conto da Aia, ela fala isso, né? Ela diz assim: perguntei para um amigo meu o que ele tinha medo nas mulheres. E aí ele respondeu que ele tinha medo que as mulheres rissem dele. Aí fui perguntar para as mulheres o que elas tinham medo nos homens, e aí elas responderam que tinham medo que eles matassem elas. Essa é a desproporção. É a desproporção. Então vejam, vejo muito no movimento negro. Aí vem aquele branco que chega e diz: ai, me ajuda a não ser racista. Filho, vai se virar, vai estudar, vai entender. Desde quando que sou vítima de preconceito, que sou vítima do racismo... Eu não sou obrigada a te letrar, né? Tenho obrigação de ficar te ensinando. Mesma coisa para as mulheres. Então, os homens têm que fazer a autocrítica. Sempre foram donos do mundo. Não são as mulheres que caíram na real sobre as violências que elas sofrem e sobre os privilégios masculinos que são culpadas de nada, e muito menos as feministas, que são essas mulheres com consciência. Então, acho que tem muito problema, acho que nós podemos debater tudo isso. É muito bacana que a gente possa debater com Maria Rita Kell, com as jornalistas que estão aí falando, todo mundo. Eu faço um feminismo, e nós todas aqui fazemos um feminismo, eu chamo de dialógico. Estamos a fim de conversar com todo mundo, mas nós não vamos apagar e nem botar debaixo do tapete os problemas que existem quando se trata de pensar gênero e sexualidade como fatores que implicam luta de poder, briga de poder e massacre, violência dos homens contra as mulheres todo o tempo. Porque é uma guerra dos homens contra as mulheres. E eles ganham quase sempre. Sabe? Eles ganham porque eles matam. Ele tem a máquina. E eles matam. E aí eles têm esses pseudo-heróis aí do futebol, principalmente, não fala de que estimulam esse tratamento misógino de mulheres, e as festas e prostitutas, e a mulher tá grávida, ele vai e trai publicamente, não vou dizer o nome do santo, mas vocês sabem. São vários. Não tem um nome específico. Então, assim, é muito difícil a gente... Mas agora... Como educadores, como pai, como mãe, o pai do menino tem um papel muito importante nesse lugar também, esses pais também estão se letrando, os que estão querendo despertar, porque tiveram uma educação machista, e esses pais têm que ficar atentos, e a relação do pai com a mãe, como o pai trata as mulheres, faz bastante diferença, né? Então, mas tem também, acho que todo mundo está notando um nexo nesse filme, nessa juventude que está passando por isso, com, óbvio, um machismo que também está na política. Então, o que está em jogo? O machismo publicitário. Assim como o Bolsonaro faz uso do machismo publicitário, assim como qualquer um desses ogros com o macho limítrofe, né, com aquelas roupas apertadas, muito músculo, ou então o cara que simplesmente chega, cabelinho não sei de que jeito, chega e grita e berra e rasga a placa da Marielle e diz prendo e arrebento, esses caras são todos assim, e o menininho que tá lá sob o influxo, né, recebendo essas informações desse machismo publicitário, ele também faz a mesma coisa. Ele entendeu que o ódio cacifa ele, que o ódio faz ele socializar com toda uma galera do colégio, da internet, da rua, que ele se sente homem integrando essa comunidade de ódio. E aí, o que as pessoas estão chamando de crise de masculinidade, eu diria que é a crise daquele homem que não quer ser assim. Mas tem um monte de homem que só quer poder e quer ser assim, e se inscreveu nesse lugar e tá ali fazendo o esforço de parecer um grande lobisomem para assustar todo mundo. A Sucena tá com a cabeça, tá saindo até fumacinha. Fala, a cada Sucena. fala das colegas a gente vai repensando, porque eu não acho que tenha crise de masculinidade. De novo, há uma reação a todas as posturas da mulher
contemporânea diante dos absurdos. Então, assim, como essas reações estão acontecendo? Essa é uma das reações. O Steve Graham, ou Graham, não sei como Graham, é que se diz. que Graham, é o ator, ele deu que faz o pai, e ele é o ator que faz o pai. E roteirista, né? E roteirista. Ele disse uma frase muito série interessante, Adolescência. que é um ditado, que ele fala que o ditado diz, é preciso de uma aldeia para se educar uma criança. Agora, ou seja, a responsabilidade da educação de adolescente não está apenas na mãe. Claro! Na família. Também não. Ou Na seja, escola, existe a sociedade, tá no existe o Estado. Ou seja, quer dizer que todas essas instituições, elas pecaram, usando o termo cristão. Eu acho que tem uma coisa que é todo mundo ir pelo lado do mais fácil, sabe? Na família a gente vai pelo mais fácil. A mãe. Mãe e pai, todo mundo vai pelo mais fácil. Na escola também. Ixi, gente, se cada uma de nós fosse contar as histórias que já passou aqui... Vamos falar sobre as nossas adolescências. Daria um pano, justamente, olha, eu queria assunto. entrar, inclusive, nesse assunto. Vai. Porque é o seguinte, eu me percebendo, né? Eu tive uma criação totalmente cisnormativa e heterossexual dentro da minha casa. Onde a minha mãe é uma dona de casa... que nunca recebeu um salário para cuidar da casa e de suas filhas. E ela teve ainda a sorte de ter uma filha trans dentro de casa. E para muitos, uma má sorte. Porque a minha adolescência foi uma adolescência muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, espontânea e alegre. Nunca fui uma pessoa introjetada. E muitas trans são introjetadas. Não era o meu caso. Então, eu era aquela pessoa de me socializar, não achar espaço para socialização, negar muito a minha verdade. Mas você já tinha transicionado na adolescência? Não, eu tentei. Eu tive uma fase que comecei a pintar as unhas, ia de luva para casa, e eu moro numa cidade fria, que é a Vitória da Conquista, na Bahia. Morava com a cidade de serra, então a média anual térmica de lá é 18 graus. Mesmo quando estava quente, eu usava luvas para brincar. E não, até minha mãe descobriu, e foi aquele auê, tá pintando a rua, e o que tá acontecendo? Eu lembro quando eu cruzava a perna na escola, uma professora me chamou a atenção e falou assim, menino não pode cruzar a perna assim, é coisa de menina. No recreio foi um absurdo, porque... o entendimento de mulherzinha era o diminutivo daquilo que já era menor, ser mulher. Ou seja, na cabeça... Mulherzinha é menor ainda que do mulher. que ser mulher, ou seja... Eu nunca tinha pensado são todas nisso. essas questões. Então, quando uma criança, um menino, ou designado menino ao nascer, ele é chamado de mulherzinha, é de uma chacota imensa, enfim. E existe o não lugar, né? O não lugar de você construir a sua identidade pela negação primeiro. Então, esses dias eu ouvi uma apresentadora colocar, para mim, nem as mentiras sinceras. Aí eu respondi, porque você nunca foi LGBT. Porque se você um dia fosse uma pessoa LGBT, você saberia que as mentiras também elas podem salvar. E isso não é um salvo-conduto para mentir, não, e nem para fazer fake news, amores. Mas você, para se proteger, precisou usar desse artifício. Camuflava. Justamente, em Alma Imoral, que é uma peça linda, né, baseada no livro do Rabino Newton Bonder, a Clarice Nisquia está aí há quase 20 anos nessa peça. Ela tem uma frase linda que é há mentiras, há verdades perversas e há traições de grande fidelidade. Ou seja, há verdades que delatam, há verdades que matam e há mentiras que salvam. Há mentiras que como a Dilma disse um dia, uma das frases dela mais lindas é: eu menti sim, deputado, exato. mas foi para proteger os meus iguais. Então, assim, eu menti sim para me autoproteger. Então, para a Açucena nascer e eclodir enquanto a Açucena, eu tive que não ser também, eu tive que construir minha identidade. Então, uma adolescência assim, ela não é legal. Uma adolescência onde você não tem a possibilidade de se comunicar, ela não é legal. Entretanto, eu tive uma educação de base e uma assistência, eu acho, comunitária, apesar das minhas negações, que não me deixaram cair em um lugar de vingativo ou de radicalidade da revolta diante do mundo e diante dos meus algozes, porque eu tive algozes, o patriarcado foi meu algoz. Eu lembro quando eu já apanhei dos meus amigos por ser quem eu era. Eu lembro de quando a minha irmã foi me defender porque eu não conseguia ter reação diante da violência dentro da escola.
Então, E você, estatisticamente, é uma sobrevivente, né? sim. Porque muitas são mortas e não chegam nem a descobrir o que pode ser a vida, né? Justamente, é importante dizer um dado que 90% das mulheres trans, elas são empurradas para a prostituição. Então, apenas 10% eu fui uma exceção. E nem chamo isso de privilégio, porque isso não é um privilégio. Privilégio é para quem nasce privilegiado. Eu tive, claro, privilégios de classe, mas se eu tivesse, talvez, transicionado muito cedo ou revelado que eu era trans, talvez a minha família tivesse me expulsado de casa, talvez eu não tivesse tido a oportunidade que eu tive com a minha transição aos 22 anos. E a educação muito salvou minha vida. Então, quando a gente fala de educação, e por isso que a educação não pode ser um conceito abstrato, assim como democracia e justiça não pode ser um conceito abstrato, a educação também não pode. Por isso que eu estou chamando a atenção para uma comissão da verdade e da justiça, para que a gente ensine o que foi a escravidão, o que é feminismo, o conceito de feminismo. Então, precisamos urgentemente nos pautar por uma sociedade integrada, porque está tudo fragmentado. Está tudo fragmentado aqui, ó. E Enfim. essa questão de reeducar as pessoas sobre o pensamento do que é família. Porque eu acho que a partir dessa geração agora, né, vai ter um equilíbrio maior, que as pessoas estão vendo que os pais, os homens, estão se envolvendo mais nas questões do funcionamento familiar. Mas, na série, por exemplo... Até ajudam. Até ajudam, tem uns que lavam louça e tudo. Ainda compram detergente no caminho. Mas uma coisa que eu reparei na série, né? Divas da ironia. Quando eles pedem pro criança lá escolher entre um tutor legal, se era a mãe, o pai ou um tutor legal direcionado pela coisa, ele escolhe o pai. Porque eles identificam muito cedo o que é ser um homem, como se defender, né? Então eu achei assim, ela falou assim, a mãe dele falou, mas ele tem medo de agulha, como que vai ficar na hora de fazer o negócio? A mãe não serve mais pra isso, porque o pai ia defender. Acho que mãe... E ela se questiona, viu? A mãe se questiona. Na visão, né, do modelo familiar... Mas por que não me escolheu, né? Porque na hora da febre era a mãe, né, ele que tava precisava de um ali. defensor e não de um cuidado. Agora precisava de uma defesa muito grande. E aí o que eu entendi, os homens E a coisa aprendem mais linda, a só usar pra isso desde gente... cedo. Desculpa, eu tô te cortando, desculpa. Só pra encerrar esse assunto, mas uma coisa que eu queria só pincelar antes da gente encerrar o programa, que é a questão da culpa. Porque o pai chega pro menino e fala assim... Me fala, o que aconteceu? Eu vou estar do seu lado de qualquer maneira. E o menino nega. E aí, quando chega, eu contei spoiler agora, tá? Quando chega no final da série, você descobre tudo o que aconteceu, porque a série não é sobre se matou, se não matou, é sobre outra coisa, é sobre a tragédia do Cai a ficha, né? E aí, o pai e a mãe têm uma cena, eles se sentem tão culpados e eles terminam dizendo o seguinte, o que eu poderia ter feito além do que eu fiz? Eles tentaram. Fala, Márcia. Não, eu tô concordando com você, tô lastimando, porque eu chorei todo o tempo, sabe? Depois fiquei pensando, essa série vai continuar, sabe com qual história? Vão contar a história do ponto de vista da mãe, da menina e da mãe que sobrou, do pai que sobrou, sabe lá? Mas essa história que ficou do outro lado, né? Então tem um sujeito que comete o crime e tem muita coisa que a gente não consegue saber. A gente não tem acesso, por exemplo, à subjetividade do menino. O menino não dá notícia pra gente sobre... o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando. Isso é muito controlado e é bom porque faz as pessoas pensarem. Mas aí a gente fica pensando também. Mas isso que é a genialidade da série, porque ela não responde às perguntas, ela estimula esse tipo de diálogo, esse fenômeno que está acontecendo no mundo, em mais de 70 países, é número 1 do mundo na Netflix, não é à toa, porque isso é um grande alerta para pais educadores e para os próprios adolescentes também, que eles a gente precisa conversar com os adolescentes. E vocês lembram, aliás, do Precisamos Conversar sobre o Kevin? Não podemos esquecer, tudo começou lá. Sim. Esse fenômeno é antigo. Aliás, o nome do nosso programa é baseado também nesse. Precisamos conversar sobre gente, o Kevin. Então, olha, só para dizer que foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. O roteirista do Brasil tá bombando, a gente está aqui acompanhando o noticiário pelo ICL. Fiquem com a gente, semana que vem tem mais. Já acabou, Juliana Já acabou, Baroni. olha, 56 minutos já. Temos Falta que mais encerrar, mas olha, eu quero assim, agradecer muito quem esteve com a gente esse tempo todo. Estamos de olho no STF, estamos de olho nesse julgamento para ver se Bolsonaro vai a julgamento. Bolsonaro
Bolsonaro e aquele núcleo duro, né, dos golpistas do 8 de janeiro. Estamos aqui de olho, teremos notícias em breve, amanhã deve sair já uma decisão, então estamos aqui, a equipe do ICL está de parabéns, fiquem com a gente, um beijo, adorei meninas, a gente tem muito assunto mesmo, muito né? Assunto. Então um beijo para vocês, até a semana que Obrigada, vem, gente. fiquem com a gente, beijinho. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu treinava atletismo na Universidade da Califórnia em San Diego e logo antes de começar a temporada, eu assisti a palestra mais transformadora e incrível de toda a minha vida. Foi uma palestra com um ex-aluno da universidade, Mark Allen, simplesmente o melhor de todos os tempos no triatlo. O Mark Allen venceu 6 vezes o Ironman do Havaí. Ele deu uma palestra explicando a importância do momentum e do flow nas nossas vidas. A gente conseguiu entrar em contato com o Mark Allen e ele aceitou dar uma palestra para o ICL. A palestra vai acontecer dia 30 de março, às 8 horas da noite. Não perde essa chance de levar esses ensinamentos para a sua vida e para o seu esporte.